Hoje você vai entender de uma vez por todas a diferença entre vazão, pressão, como ganhar pressão no seu sistema, ou seja, você que tem um problema no seu sistema de tubulações, no seu projeto hidrossanitário, em que não tem pressão suficiente no seu chuveiro, esse vídeo aqui é para você. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o Antes de tudo, é importante vocês saberem a diferença entre vazão e pressão. Sei que muitas pessoas têm a dificuldade em entender a diferença entre os dois, porque são dois temas que são conectados e um influencia no outro. Então, o que é vazão? Vazão é volume por tempo. Então, você vai falar litros por segundo, metros cúbicos por hora, litros por minuto. Então, sempre vai ser uma unidade de volume por uma unidade de tempo, tá? Então, vai ser quantos litros passa por segundo nessa tubulação, ou quantos litros passa por hora nessa tubulação, tá? E geralmente a vazão está relacionada a duas coisas: a velocidade do fluido no seu tubo e a área do seu tubo. Então, se você tem um tubo muito grande, ele pode reduzir ele pode ter uma velocidade menor para passar a mesma vazão, enquanto se você tem um tubo menor, como tem uma área menor, você vai ter uma velocidade maior nesse tubo para transportar a mesma quantidade de fluido, ok? No nosso caso, água, tá? Vou tratar sempre como água. Agora, a pressão é uma unidade de força por área. Agora você já consegue ver que não tem nada a ver com vazão. Vazão é volume por tempo e pressão é força por área. Que pode ser o quê? Quilos por metro quadrado, tonelada por metro quadrado, quilograma por centímetro quadrado. No nosso caso, pressão em tubulações, em sistemas de água fria, a gente fala muito em kPa, que seria quilopascal, tá? Que é 1000 vezes Newton por metro quadrado, ok? E MCA, que é metros de coluna de água. Esse sim é um termo muito utilizado quando a gente faz projetos de instalações hidrossanitárias, que seria metros de coluna d'água. O que significa um metro de coluna d'água? Significa que se você tem, por exemplo, 5 metros de coluna d'água, é o equivalente a dizer que esse ponto seu, que tem 5 MCA, 5 metros de coluna d'água, seria capaz de levantar 5 metros de altura de água. Exatamente o que diz. É exatamente literal. 1 MCA é 1 metro de coluna d'água. Equivale a dizer que essa força de 1 MCA seria capaz de levantar uma coluna de água de 1 metro. Ponto. É isso. E aqui vocês conseguem entender muito fácil. Tá, Rodrigo, você falou que a diferença entre força por área, que é pressão, e volume por tempo, que é vazão. Mas o que isso vai impactar na minha tubulação, no meu projeto, na minha instalação de água fria, de água quente, ou o que seja? Vai impactar que as duas, tanto vazão quanto pressão, vai entrar numa fórmula chamada fórmula equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli, ela compara dois pontos do seu sistema, seja sua caixa d'água com seu chuveiro, dois pontos alto, um com baixo, e com essa fórmula você vai conseguir dizer qual é a pressão num ponto X do seu sistema. E para você entrar nessa fórmula, o que você vai entrar nela? Vai entrar a pressão no ponto A, pressão no ponto B, eh, a velocidade, a gravidade, que no nosso caso é fixa, e a diferença de altura entre os dois pontos. E também, além disso, a nossa perda de carga, que seria esse LW aqui nessa equação. Você falou que a vazão influencia, a pressão influencia, e agora eu quero saber como que isso vai influenciar, como que eu vou trabalhar com essas informações. E aqui a gente vai fazer um exemplo. Vamos comparar aqui a caixa d'água e um chuveiro. Como eu disse para vocês, a equação de Bernoulli compara dois pontos. No nosso caso, a gente vai comparar o chuveiro, que é um ponto problemático, geralmente nas instalações prediais, e a saída da água. Então, nós temos aqui um ponto 1 e o nosso chuveiro aqui, vamos supor que seria o nosso ponto 2, ok? Ponto 1 e o nosso ponto 2, ok? No nosso ponto 1, que é a nossa caixa d'água, nós não temos essa parcela de pressão, porque lembra que eu falei que pressão para vocês é força sobre a área? Como nós temos aqui em contato com a atmosfera, nós não temos uma pressão prévia no sistema, porque a gente está em contato com a atmosfera. Também não vamos ter no ponto 2, porque o ponto 2 ele está já na atmosfera, que é quando sai o jato de água, não temos o ponto 2, tá? Nós temos velocidade no ponto 1? Não temos, porque ele está acabando de sair do sistema, então é o nosso ponto 0 do sistema, não temos. Não temos isso. No ponto 2, sim, porque vai sair um jato com velocidade, ok? O que sobrou para a gente? No lado da caixa d'água sobrou a cota, a diferença de cota entre o nosso nível de água e o nosso chuveiro. E no outro lado sobrou a velocidade da água que vai sair aqui, a nossa cota em referente à saída de água e o nosso HP. O que seria o HP? Seria a perda de carga.
E essa perda de carga acontece tanto na tubulação quanto na tubulação em metro linear, mas também nas conexões, ou seja, um joelho vai ter uma perda de carga específica, um cotovelo vai ter uma perda de carga específica. Como eu disse, já tem vídeos no canal aqui que a gente trata sobre isso, ou seja, a perda de carga equivalente de cada tipo de conexão. Tá? Então nós temos informação aqui. Como eu falei para vocês, o nosso objetivo é aumentar a nossa vazão no chuveiro, correto? Então nós precisamos o quê? Aumentar nossa velocidade. Tá? E para aumentar a nossa velocidade, o que a gente precisa fazer? Ou aumentar a altura da nossa caixa d'água, tá? Aumentando a altura da caixa d'água, ou aumentando nosso pé direito, aumentando a distância, ou seja, tudo que vai aumentar a distância entre a caixa d'água e o chuveiro vai ajudar muito na perda de carga. Essas são as duas coisas que vai ajudar muito. Outra coisa que poderia ajudar, talvez, e aqui vamos ver se vocês notam, nós temos aqui um 2G que seria a gravidade, tá? Se nós aumentamos a gravidade, vai diminuir a vazão. Então, uma coisa que ajudaria nessa vazão seria o quê? Se a gente joga para lá, seria aumentar a gravidade. Quanto mais gravidade, mais rápido seria essa velocidade. Mas isso a gente não pode mudar, isso daqui é fixo, então eu já vou riscar aqui. O que sobrou de novo? A altura, como a gente já viu que adianta mudar, ou seja, deixar a distância entre pontos o maior possível. E por isso que eu sempre falo, tentar levantar a caixa d'água. Esse é o primeiro a coisa que você deve fazer. Ah, Rodrigo, já estou com a minha caixa d'água no limite. Qual que é a outra opção? Sobrou esse HP. O que é o HP? Como eu falei para vocês, perda de carga. Então, se a gente reduz a perda de carga, nós vamos reduzir também aqui a parcela que isso vai comer na nossa velocidade. Então, primeira coisa, e aqui sempre cai em duas soluções: aumentar a distância entre dois pontos, entre o seu ponto de consumo e seu ponto da caixa d'água, e tentar reduzir ao máximo a perda de carga. E como que nós vamos reduzir essa perda de carga aqui? Tem várias maneiras. As principais, aumentando o diâmetro, porque se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a perda de carga linear, tá? Linear por metro de tubo, porque eu vou ter mais volume passando em um menor perímetro. E o outro, diminuindo ao máximo as conexões, tá? Quanto menos conexões, melhor. Ou também substituindo conexões, por exemplo, usar curvas ao invés de cotovelos, usar 2,45 ao invés de 1,90, usar uma curva de 90 ao invés de usar uma curva de um cotovelo de 90. Em resumo, o mais interessante sempre é tentar aumentar a distância, o nosso Z, tá? Aumentar essa distância Z, que isso é o que vai impactar mais e é o que vai te trazer mais metros de coluna de água para o seu chuveiro. E isso vai ser traduzido em o quê? Em velocidade, que isso vai ser traduzido em vazão saindo no seu ponto de ar, beleza? Bom, espero ter gostado do vídeo, fico por aqui, até a próxima, valeu, falou!